Vamos agora começar a nossa conversa com um dos maiores especialistas em direito previdenciário do país, nosso colaborador, colunista do Conexão Itajubá, Dr. Sérgio Henrique Salvador, professor de Direito da FEP. Dr. Sérgio Henrique, bom dia. Bom dia, Otávio. Mais uma vez agradeço aí pelo convite. Aliás, doutor Salvador, né, que salva a gente aqui com uma série de informações importantes. Doutor, hoje nós vamos conversar sobre aposentadoria por idade. Como é que está funcionando isso? Então, Otávio, como eu tive em uma outra ocasião aqui, falamos a respeito da reforma da Previdência em um de nossos programas anteriores, eu até disse que é uma realidade que a idade hoje é uma tendência mundial da Previdência, né? E daqui a alguns anos, mexendo cada vez mais na Previdência, em reforma, nós teremos praticamente essa aposentadoria como regra, porque as pessoas vão se envelhecendo, né, de uma tal maneira, ou seja, tanto o homem quanto a mulher estão vivendo mais. A tabela de expectativa de vida, ela está aumentando. Até então a gente tinha o modelo gráfico de uma pirâmide, hoje não. Esse modelo gráfico ele já está sendo transformado num outro modelo gráfico, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, né? E isso traz um impacto para a Previdência. Então a aposentadoria por idade é uma tendência mundial, que as pessoas devem ter uma idade mínima para poder se aposentar. Como que funciona no Brasil desde 1991? O homem aposenta aos 65 anos de idade e a mulher aposenta aos 60 anos de idade, né? E perceba, basta ter a idade? Não. Nós temos um requisito chamado carência. Tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição, tanto homem quanto mulher. Então não basta ter idade. O homem, 65 de idade, no mínimo 15 anos de contribuição. Mulher, 60 anos de idade, diminui 5. E também 15 anos de contribuição. Isso, essas são as regras básicas. Desde 91. Desde 91 que essa aposentadoria existe e ela é um modelo mundial e daqui a alguns anos vai ser a regra no país. No momento não é assim. É assim no modelo dela, mas nós temos num contraponto a aposentadoria por tempo. Isso que eu queria Exatamente. O homem se aposenta aos 35 anos por tempo, sem qualquer idade. Então ele pode se aposentar novo. E que tempo é esse? O tempo de contribuição, é o trabalho. 35 anos de contribuição, de trabalhos em empresa, do autônomo, do profissional liberal. Se ele tiver 35 anos homem, ele aposenta independente da idade, né? Mas o que cai em contradição? Porque ele se aposenta novo. E isso traz uma despesa à Previdência, né? Ele se aposenta novo, né? Então o governo durante muito tempo vai arcar com aquela aposentadoria e ele tendo uma idade aí que ele pode continuar trabalhando. Agora, doutor, a aposentadoria por tempo de contribuição, então a tendência dela é na reforma previdenciária ela deixar de existir? Exatamente. O Brasil e mais 3 países aí da Europa, da Ásia, enfim, que mantém esse modelo da aposentadoria por tempo. E a tendência é que numa grande reforma da Previdência deixe de existir no Brasil. Hoje existe, né? Mas sempre quando temos aí mudanças de governo, quando se fala em reforma da Previdência, esse é o primeiro ponto, estipular uma idade mínima. Semana passada, na Folha de São Paulo, o Michel Temer também, o nosso futuro aí, presidente temporário. Futuro provável presidente, né? Temporário, né? Enfim, ele já falou a respeito de mexer na Previdência e o primeiro ponto que ele tocou foi essa, de estipular uma idade mínima. Agora, doutor, fica aquela questão que nós já conversamos numa outra oportunidade. Eu contribuo há 33 anos, aí chega de repente, existe essa modificação, eu perco esse tempo que eu colaborei? Pois é, isso vai cair na justiça. Teoricamente não, porque você já está na regra antiga. Ok. Então juridicamente tem que ser respeitado. Ok. Se eu já estou filiando, contribuindo, trabalhando na regra antiga, eu tenho que seguir a regra antiga. Agora, nós sabemos que no Brasil nós não temos essa cultura de respeitar direitos adquiridos, né, Otávio? E aí os advogados estão aí, as teses estão aí, e se a pessoa tiver esse prejuízo, tem que entrar na justiça, não tem outro caminho. Essa é uma das que se chamam dores que devem acontecer, então, nesse novo rumo que a economia tem que tomar, que um dos pontos que todos os especialistas dizem, olha,
para a economia voltar a aquecer, uma das coisas que precisa ser feita é a reforma previdenciária. Mas quando eles falam em reforma previdenciária, ninguém fala em mudança da estrutura, aqui que nós já conversamos, tem que mudar a estrutura da Previdência e tudo isso. É atingir exatamente esse aspecto. Verdade, né? Quando se fala em reforma, infelizmente, é um aspecto econômico. Né? Melhorar a economia, diminuir os gastos, diminuir as despesas e tal. Mas ninguém fala desse ponto estrutural. Quer dizer, agilizar a máquina, né? Exatamente. Ninguém fala em dar a previdência com qualidade, mais agências, mais servidores, né? Ali dar estrutura para o servidor trabalhar. Menos fraude. Ampliar, combater fraude, mais transparência, né? Levar informação à população. Como você bem colocou, eu dou aula na faculdade, quando a gente vai falar de alguns benefícios, né? Os alunos ficam espantados. Né? Os alunos, nossa, não sabia disso, meu pai não sabia disso, meu avô não sabia disso. Ou seja, existem muitas informações que não são transmitidas à população, né? Então a reforma tem que ser por aí, tem que ser uma reforma de qualidade daquilo que o Estado tem que oferecer para o cidadão. Agora, doutor Sérgio, como é que fica a questão das mulheres nesse ponto? Porque tem as mulheres que são dependentes dos maridos, elas não trabalham, são como é que chama? As gerenciadoras do lar. Uhum. Como fica essa questão? A aposentadoria dele passa para ela quando ele morre e isso muda também? A gente pode até falar num outro programa a respeito da pensão por morte, okay. Mas é tranquilo, se ele está aposentado, ele falecendo, deixou a esposa, né? Tem uma regrinha nova aí que ela tem que comprovar um tempo mínimo que ela era esposa dele, e aí e aí vira a pensão para ela sem problema nenhum. E já adiantando, ela está recebendo a pensão e ela paga o INSS para ela pode se aposentar? Também. Se ela se aposentar, perde a pensão? Não. Ela pode ter a aposentadoria e pode ter a pensão. Perfeito. Se ela cumprir os requisitos da aposentadoria para ela pode ter os dois benefícios. Existem muitas pessoas com esse medo, Otávio. Sim, estou recebendo a pensão. Se eu pedir aposentadoria para mim, eu perco, né? E a pessoa acaba não pedindo. Né? Então, numa próxima ocasião, a gente fala da pensão por morte. Na verdade, ela não perde. Não perde. Ela pode ficar... Exatamente. Que outro ponto nessa reforma a gente pode abordar rapidamente, doutor Sérgio? Um dos pontos centrais é uma idade a ser fixada, né? Talvez o governo aí aumente algumas contribuições, ele acabe com algumas desonerações, mas eu acho que o ponto mais nevrálgico, aquele ponto assim, o calcanhar de Aquiles, né? É justamente a idade mínima. E é o que você falou, é a mudança da regra no meio do jogo. Como é que vão ficar as pessoas, né? Se espera que tenha uma regra de transição, né, Otávio? Não pode simplesmente, agora acabou a aposentadoria por tempo. E aquele cidadão com 34 anos, ele só vai se aposentar por idade? Então não é justo, é contra o direito adquirido, é contra tudo no mundo jurídico, né? Então essa questão de ter uma idade mínima e acabar com a aposentadoria por tempo é o ponto mais polêmico. Isso vai render um bocado de discussão ainda no Congresso. Sim, sobretudo por essa crise que vivemos, né, institucional, política, a gente acredita que não vai ser de imediato. Então as pessoas podem se aposentar pelas regras atuais, sem problema nenhum. Ok, doutor Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Doutor Sérgio é colunista do Conexão Itajubá, então as pessoas que tiverem dúvidas podem, através dos artigos que ele escreve, encaminhar suas questões ao doutor Sérgio, que ele vai respondê-las via internet. Ok? Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Eu conversei aqui com esse grande especialista em direito previdenciário, doutor Sérgio Henrique Salvador, professor de direito da FEP e colunista do Conexão Itajubá, cidadão itajubense. Verdade. Né? Escritor. Aliás, temos que falar dos seus livros, hein? Ok. Quando é que vai? Qual é o próximo? O que já está para sair? Agora, pro meio do ano, tem mais 2 livros. Beleza. Então tá legal. Doutor Sérgio, muito obrigado.